Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal se torne relevante para o YouTube. Vai lá, se inscreva aí agora e vamos aí para um podcast abençoador. A paz do Senhor, queridos, que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para um podcast que, como sempre, né, tem sido algo edificante e abençoador na vida de muitas pessoas, principalmente na minha. Eu gosto muito de ouvir a vida desses homens de Deus, porque a experiência, né, daquilo que eles têm construído em Deus mostra não somente aquilo que Deus fez, mas aquilo que Deus está fazendo e também eu tenho certeza que está fazendo na tua vida. Nosso podcast, ele é feito em lugares onde Deus tem nos levado e é um ambiente aberto, é o ar livre, então aqui pode acontecer de tudo, né, irmão? Pode aparecer o som de um pássaro, pode aparecer um avião passando, mas nada vai impedir de que eu e você possamos ser abençoados através daquilo que será compartilhado hoje. E falar em compartilhar, já quero dizer para você, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, porque isso nos ajuda a alcançar um número maior de pessoas, porque o YouTube entende que esse material está sendo relevante. Amém? Então vai lá, hein? Se inscreva, curta aí, vai ser bênção. Glória a Deus. E hoje eu estou tendo a oportunidade de estar gravando esse podcast aqui no Recanto Kadosh, do meu querido amigo pastor Fábio. Estou em Umuarama, aqui no Paraná. E, gente, um lugar maravilhoso. E é uma honra para mim poder estar em lugares tão lindos, né, e belos como esse. Mas hoje eu estou aqui com o meu amigo, pastor Paulo. Olha só o sobrenome dele, hein, gente? Ó, já pega aí a palavra profética. Paulo de Jesus, né, pastor Paulo. Pastor Paulo é da cidade de Iguatemi, ali no Mato Grosso do Sul. Está participando do evento aqui também, que é o Cadachá, né, na direção do pastor Fábio, né, do apóstolo Fábio. Isso. E hoje eu estou tendo a honra de tê-lo aqui comigo, Amém. pastor. Seja muito bem-vindo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Davi, obrigado, cara. É muito bom a gente estar aqui com o Davi Maia, poder rever, né? O Davi Maia, Priscila e toda essa equipe, né? E estar aqui com você, cara, né? Para mim Davi, assim, algo muito de Deus mesmo, né? Um presente de Deus estar com você. E como você disse aqui, algo pode acontecer tudo aqui nesse momento, né? A direção de Deus aqui e estar com o apóstolo Fábio, né? Ministramos ontem e o Cadachá está sendo realmente uma conferência extraordinária, né? Então eu creio que Deus tem algo para nós nesses dias aqui. Amém. Né? E bom estar aqui nesse podcast. Que legal. E, gente, ó, não estava nada programado, né, pastor? Nada. Né? Mas surge a oportunidade, É isso aí. e como eu digo, né, eu gosto de aprender e ter pessoas assim, né, como Isso aí. você, né, para poder contribuir conosco na nossa caminhada com Amém. Deus. E, pastorzão, me diz uma coisa, né? Eu sei que você é do Mato Grosso do Sul. Isso. Qual cidade ali? Eu nasci na Naviraí, né? Naviraí, Mato Grosso do Sul, e agora ali em Iguatemi, há 10 anos pastoreando lá, né? Comecei em Mundo Novo, né? Fiquei 6 anos em Mundo Novo, e agora há 10 anos lá na Congregacional de Iguatemi, né? E natural de lá mesmo, sou mato-grossense mesmo. Que legal, que legal. A sua infância, então, foi em Naviraí? E Naviraí, isso, Naviraí, nascido ali na Naviraí, aos 18 anos, né? O pastor Duanir, né? O pastor Duanir da IPI, era meu professor de português, Davi. E ele fazia, como meu nome, né, Paulo de Jesus, né? Aí ele fazia lá a chamada Paulo de Jesus, olhava para mim, é de Jesus mesmo, né? E foi chamando eu para a igreja, falava, cara, um dia eu vou para ele parar de ficar chamando eu. Em 92, eu tava 17 para 18 anos, eu fui, nunca mais saí, cara. Glória Até a Deus. essa semana eu fui lá na Naviraí, né? Minha filha mora lá. Fui levar a minha filha e tirei uma foto lá em frente da IPI, onde tudo começou. Eu coloquei há 33 anos é onde tudo começou. E foi com o pastor Duanir. Olha só. Mas essa conversão veio Isso. através de seus pais? Ou foi um momento assim? Seus pais já eram de berço cristãos? Não, eu fui o primeiro. Justamente foi 100% Deus usando o pastor Duanir. Porque como se via toda semana, né? E ele aí, ó, vamos na igreja, me chamava. E eu liso, né? Eu vou, né? Aquele migué que todo mundo faz ali e tal. Aí quando foi um dia, eu falei, eu vou lá. Mas na realidade a minha ideia, qual que era, Davi? Era ir para ele parar. Falei, o cara foi, né? Sim. Eu falava que ia, mas não ia na segunda, eu tava lá. Paulo de Jesus, é de Jesus. Eu falei, cara, ele tem que parar com isso, né? Aí quando eu fui, a primeira vez, num sábado, inclusive, né? Fui lá e eu falo que eu senti aquele calor que eu nunca tinha sentido antes, né?
O joelho começou a bater literalmente no outro ali, e ele fez o apelo, e ali eu levantei, quando eu vi eu estava lá na frente, Olha né, só. entreguei a minha vida para Jesus. Na época, quem estava no louvor, que é a pastora, Rose e Josafá, que são lá, né, estavam no louvor, e o Bertelli fazia parte dessa galera na época que estava Olha ali, só. né, e daí foi onde eu entreguei minha vida para Cristo mesmo, naquela noite, né. Aí eu falo assim, Você lembra o ano, pastor? 1992. Aí eu tô saindo dali, voltei para casa, aí meu pai: "Ué, o que aconteceu? Não foi para, né, pra galera hoje não, né?" Eu falei: "Não pai, tá acontecendo um negócio estranho comigo. Eu fui na igreja lá e tem um negócio aqui dentro que tá queimando até agora, eu não sei o que é." Eu falava desse jeito. Olha só. E nunca mais saí. Naquela noite fui, entreguei minha vida, Davi, para Jesus. Aí eu fui para o quartel. O pessoal falou: "Agora não, agora ele desvia lá, né." Sim. Foi o ano que eu fui batizado em Amambai, inclusive, na IPI de Amambai. Foi o ano que eu mais cresci, foi no quartel, né. Ó, Reuni a maioria daquelas pessoas que nós éramos em 5, hoje são pastores, olha só, né. que legal. E aí a gente eu volto do quartel, continuei ali, e aí fui, né, trabalhar e tal. E daí, firme, né, IPI é diferenciado até hoje, o pastor Doninho tem uma visão muito boa, né. Então eu já nasci naquele fogo ali né, glória, depois perde mais o juízo, eu trabalhava de vendedor, eu numa loja, o Bertelo em outra, nós saía correr atrás de expulsar cão lá de madrugada, eu e ele, entendeu, né. O Bertelli já era Já daquele jeito já. fizemos programa de rádio 1 ano, 2 anos junto eu e ele, lá na Olha, Viraí que legal. eu fazia no sábado à noite, então foi tudo muito rápido na minha vida. Aí eu comecei a fazer um programa à noite, né, e tinha à tarde no domingo, eu e o Bertelli, das 5 às 6 da tarde. A gente fazia ali, dali ia para a igreja, né. Que Ficamos legal. 2 anos ali fazendo, e aí depois eu fui embora para o Mato Grosso, lá em cima, lá no Mato Grosso mesmo, né, lá para Cuiabá. Aí foi onde aí dali eu não volto mais para Naviraí, eu tô fora aí de Naviraí há muitos anos, é mais de 20 anos, né, Uau. afastado da Naviraí, mas só fui, né, em todos os lugares eu estava servindo. Sim, sim. Essa sua conversão, né, você falou que seu pai Isso, viu que você não isso. tinha ido para os lugares que você É, gostava de ir, tudo tal, né, e qual foi a reação, por exemplo, da sua mãe, dele, em relação a você começar a foi um frequentar choque, ali, né? claro, um choque, a família tradicional, imagina, né. Aí quando eu chego lá e falo: "Não", eles falaram mesmo: "Você não saiu pra", normal na época era danceteria, né, David fala. Uhum. Aí eu falei: "Não pai, não vou, hoje eu não vou." Aí na outra semana, aí eles falaram: "Ah, esse negócio de crente aí vai passar." Na outra semana, até uns dias depois, eu tentei novamente. Aí eu lembro que eu fui, tinha uma danceteria que inclusive hoje é uma igreja lá. Aí eu tentei entrar, quando eu entrei, assim, eu lembro até hoje que me deu um negócio na porta, assim, eu entrei, eu fui pra trás, literalmente, assim. E eu insisti ainda, eu entrei, eu olhei aquele pessoal ali e falei: "Não é mais meu lugar", Olha, né, eu senti algo assim, realmente um vento em mim. Aí eu olhei aquilo ali, achei estranho, já não achava normal. Aí eu voltei, e daquilo ali nunca mais, né. Aí veio toda aquela, né, aquele cuidado, né, até minha mãe, meus pais morreram faleceram em 93, ou em 2013 num acidente de carro. E minha mãe me viu pregar muitas vezes, ela chorava, porque eu tinha um quadro, né, eu falo lá no meu quarto, e eu me converti, eu tirei aquele quadro. Ela voltou e falou: "Ó, você é crente, nós não, coloca lá de volta." E eu por obediência, aí que eu falo que é a chave, gente, não é você ser chato, é você obedecer. Eu certo. honrei meu pai e minha mãe naquela hora. A mudança estava acontecendo na minha vida. Isso. Aí eu peguei aquele quadro de volta e coloquei lá, né. Mas eu entrava, né, eu falava: "Você está repreendido em nome de Jesus", né, eu não creio mais nisso. E respeitando esse processo. Que Aí legal. quando passa-se um tempo, aí mais de ano, teve uma crise, minha mãe lá, meus pais numa crise, minha mãe saiu para suicidar, Davi. Saiu para suicidar, tirar a vida dela. A ideia dela é se lançar debaixo de uma carreta, ela falou. Só que eu estava na igreja. Aí Deus conduz ela lá para IPI, e naquela noite que ela saiu para o suicídio, ela saiu para o nascimento dela. Ela entregou a vida para Jesus. Uau. Minha mãe entregou a vida. Aí veio Aí ela, veio meu pai, veio meu irmão, né, que hoje você está com a Jesus. estava nesse dia, E eu estava de repente você vê sua mãe eu chegando. não sabia, quando eu vi passando no corredor, eu falei: "É minha mãe", né. Aí que eu cheguei em casa, eu fiquei sabendo que ela saiu para tirar a vida dela, né. Aí Deus ali no caminho, ela lembrou: "Não, meu filho está na igreja." Aí Deus conduz ela lá para a IPI, lá ela entregou a vida para Cristo. Aí veio meu pai, aí veio meu irmão, né, aí veio a família, que pós isso aí, entendeu. E veio tudo mais depois de uns 2 anos, Sim, sim. né. Aí eu fui, passou isso, eu fui para Cuiabá, morei sozinho, né, lá em Cuiabá, Por quê? a Trabalho, estudo? trabalho, fui trabalhar lá, e daí eu trabalhava na construção civil até os 18 anos.
Então, com 15 anos, eu tinha carteira registrada como pedreiro, né, na Uhum. Viraí. Aí saí que eu queria, não, quero mudar, né. Aí fui para Cuiabá, que tinha um irmão meu lá que morava, e lá também foi tive muitas experiências incríveis com Deus, né. Tem um presídio lá que é o Carumbé, presídio mesmo bem, forte lá, e todo domingo eu estava lá fazendo evangelismo. Uau! Né, a gente entrava 8 da manhã e saía 5 da tarde, né, fazia comida lá dentro e tal, entendeu. E foi de novo eu crescendo, né, ali na intimidade com o Senhor mesmo, terminei aí os estudos lá, segundo grau na época, né, e fiquei 5 anos em Cuiabá, né. Aí que eu entrei na área comercial, comecei na área de vendas, que na época era a Gabriela Calçados que tinha na época, né. Aí eu comecei como vendedor, meu sonho era entrar na área comercial, né. E tem até uma experiência, eu estava, assim, passando por uma dificuldade, eu cheguei nesse dia, então eu ia lá no Roberto, falava: "Cara, você tem uma vaga de vendedor?" Ele falou: "Mas você era pedreiro, cara, não tem nada". E eu insistindo. Quando foi um dia, Davi, foi interessante isso. Aí eu estava no centro, na Praça da República, em Cuiabá, e eu não tinha dinheiro, e só tinha um vale transporte, e tinha uma geladeira da vending machine da Coca-Cola. E eu olhei para aquilo lá e falei: "Deus, eu quero tanto uma Coca, eu não tenho dinheiro para comprar". E aquelas pessoas tudo em volta, e de repente escutei aquele barulho. Quando eu olhei assim, e aí "Vai lá e pega a sua Coca". E eu ficava esperando os outros pegar. Aí: "É sua essa Coca". Aí eu fui lá, peguei, tomei minha Coca. E olhei para a loja, quando eu cheguei lá, falei: "Eu vou naquela loja". Eu já fui chegando, Davi, o pessoal: Você não é aquele menino que vem toda semana aqui pedir emprego?" Falei: "Sou". Falou: "Cara, sobe lá, vou fazer um teste em você". E ali começou minha na área comercial ali, aí aí foi eu cheguei, Deus ali me prova um milagre aí, eu chego lá, o cara já olha para mim, eu nem abordo, ele já vem: "Você é aquele menino, né?" Falei: Sou aquele menino pedreiro que quer um trabalho de vendedor". E ali eu comecei e Deus me levou para as pontas, né, que eu tinha essa vontade, né. E eu vejo tudo a mão de Deus nisso, né. Davi, eu vivi experiência lá em Cuiabá, tinha na época do orelhão, e Hum. eu sem dinheiro para ligar para meus pais, cara. Aí eu passava, tinha um orelhão um dia, falou: "Você não quer falar, você quer falar? Vai ali e liga". E eu tinha ficha na época. Uau! Aí eu cheguei lá e coloquei, cara, 067 e tal, Sem chamou, a ficha. sem ficha, ligou. Interessante. Mais de meses, quando eu consegui o serviço, olha só isso aqui, quando eu consegui meu trabalho, que eu passei de novo, aí eu já não ouvia a voz, já era eu acostumado, né. Aí eu cheguei lá, quando eu fui ligar, eu falei: "Agora você tem como pagar". Não deu certo a ligação. Olha, que Experiência tremendo. linda com Deus que eu tive lá, sabe. E daí eu vejo que era o cuidado de Deus, né. Então eu aprendi a depender desde cedo muito em Deus e a E isso confiar já é uma nele. fase de adolescência sua, Isso, então eu me converto com 18 anos, vou para o quartel, quando eu vou para Cuiabá, estava com 21 anos. 21 Né. anos. Então essa experiência, 21 anos, 22 anos, foi incrível com ele lá, né. Meu Deus do E é o que eu céu. falo até para os jovens, né, eu morei sozinho lá, né, e ali sozinho, cara, tinha minha vida consagrada a Deus. Amém. Fui líder de jovens, né, lá na morei no bairro Pascoal Ramos, lá na entrada de Cuiabá, fui líder, foi uma época de crescimento, então assim, eu falo, eu fui muito apaixonado por Cristo, sabe. Meu negócio era ele, era estar nos pés dele, fazendo, e jovem solteiro, aí longe dos pais, mais de 1000 quilômetros, né, mas com aquela presença, então sempre fui, quando Deus me chamou, apesar de ser novo, começou o ministério meu já aqui na frente, numa casa de recuperação, eu sou presidente hoje dela, mas eu nunca usei drogas, mas o meu ministério começou ali, Sim. né, então apesar de ter morado sozinho tudo, fui para o E isso quartel já no Mato Grosso do Sul? já no Mato Grosso. Aí eu voltei de Cuiabá, né, aí eu voltei de Cuiabá pra 99, por aí, eu volto para Mato Grosso do Sul, aí como eu já estava na área comercial, aí entrei na área de saí do calçado e para móveis, né, comecei a trabalhar. Foi na época, que aí eu fiquei na Virei solteiro ainda, e trabalhava na área de móveis, né, aí eu fui promovido, né, a gerente, eu saí, aí foi onde eu comecei a sair na Viraí, né. Fui para Carapó, gerenciei loja lá em Carapó, depois Eldorado, Itacuru, toda essa região minha Sua ali, área era bem comercial mesmo, bem assim. bem comercial. Aí depois eu saio dali e entro na Coca-Cola, né. Foi interessante que eu estava desempregado, e eu cheguei um dia lá na agência de emprego na Viraí, a moça falou assim, uma amiga minha, Nina, falou: "Ah, Paulo, a Coca-Cola está precisando de supervisor", eu falei: "Coca-Cola?", né. Aí eu falei: "Ah, vou preencher", preenchi lá um currículo, fui chamado, aí fui, pra Rio Brilhante, fiquei lá em Rio Brilhante, e eu falo hoje, trazendo para o ministério, então eu aprendi mais, porque eu já vim dessa área comercial, mas lá entre lojas de imóveis, e a Coca, ela me deu muita experiência de liderança.
Sim, né, a gente era muito treinado, né, então hoje eu uso isso de uma sim, forma bacana no ministério, sim, para o reino, né, né. sempre para o reino, que a gente hoje eu dou, mentoria para empresários, né, então é uma área forte nossa, né, uma área forte minha, ter facilidade de entrar nesse mercado, mesmo como pastor, mas eu entrar nesses viés aí da área comercial, chegar e dar palestra para vendedores ou de Então hoje você orientar. continua Continuo exercendo isso. exercendo, ajudando empresários, né. Sim. Você falou um negócio, Hum. assim, que é muito legal, né, porque, o intuito desse podcast, assim, é falar do poder transformador de Jesus, né, Isso, daquilo que ele faz, daquilo que ele vai acrescentando na vida de cada certo, pessoa. Davi. E teve um momento que você falou aqui pra nós aqui, que é o seguinte, você foi, pra um lugar que você era acostumado a ir, né, Sim. onde ali era o discoteca, né, Isso, aquelas é. coisas todas, Aham. mas de repente, então, você ouviu uma voz dizendo pra você assim: "Ó, isso aqui não é mais Chega, pra você". não é mais. Né, por que que eu tô falando isso, né, porque, eu creio que possa existir muitas pessoas Sim, que estão vivendo um conflito interno, isso é verdade. né, um conflito eterno e interno e buscando direcionamento para sua vida, É isso e aí. às vezes não estão conseguindo assimilar que essa é uma voz de Deus para ela, Isso, né. exatamente. Então eu quero dizer para você, ó, assim da mesma forma como o Espírito Santo de Deus falou no coração do pastor Sim, Paulo, né, na época, e ele então, ele conseguiu compreender que era um tempo de mudança, era um tempo de é isso deixar as aí, coisas velhas para é trás, isso aí. trazer o Cadachá, você tá com a camisa É, Cadachá aí, cada né, já para aham. viver algo novo do Senhor, Sim, e ele teve sua vida totalmente transformada. totalmente, totalmente. Aí eu lembro que quando eu saí do quartel, então eu tive essa experiência, aí eu fui para Novo Horizonte do Sul, né, saí do quartel, trabalhar com meu irmão na oficina. E aí lá eu não cadê a igreja? Não tinha empresa, a IPI não estava lá, e eu fiquei perdido, muito pequenininho, né, na época a cidade, e daí eu comecei a ficar não tem eu falo que não tem o bom é ele, eu comecei a me esfriar, companhias, né. Uhum, Quando foi um dia, Davi, naquele tempo era comum, né, era a discoteca nas casas, era brincadeira dançante nas casas. E eu fui resistindo, resistindo, resistindo ali, não, tô, né. Quando foi um dia, eu não estava bebendo, que eu bebi. uhum, Eu cheguei na época, colocava cigarro, colocava aqui, que eu achava bonito, né, e engasgava lá tentando fumar, enfim, né, aí foi rapidinho, Deus já tirou disso também, mas eu bebia. uhum, Aí quando foi um dia, eu estava numa dessas noites de sábado, aí eu olhei na mesa a cerveja, olhei de novo a galera, o ambiente, né. Sabe o que eu fiz, Davi? Eu olhei para aquilo, eu saí, fui porque eu morava eu e meu irmão, eu estava solteiro ainda. Cheguei lá no domingo de manhã, eu falei: "Ailton, eu tô pedindo demissão". "Mas como assim?". "Eu não posso ficar aqui. Se eu ficar aqui, cara, eu vou me desviar daquilo que eu já conhecia". olha só, Tô indo embora. posicionamento. Posicionamento. Falei: "Não", ele falou: "Não, cara, não faz isso, tal, né, você tá indo bem". Eu falei: "Eu não posso, Ailton, eu não quero voltar para esse lugar". E pedi a demissão, peguei o ônibus e fui para casa. Cheguei no domingo, minha mãe, né, que eu "O que aconteceu?". Eu falei: "Mãe, eu ia sair dos caminhos do Senhor", né. Eu lembro disso, eu me emocionei, eu falei: "Não, não posso trocar, eu conheci ele agora". Né, aí eu voltei ali e interessante, tipo assim, eu ganhava um X no meu irmão, aí passaram acho que menos de acho que se deu foi uma semana, fui chamado na época a um projeto na prefeitura que eu ganhava 4 vezes mais do que eu ganhava naquilo ali, Olha entendeu. só. De ver o cuidado, né, porque naquela hora não importava, eu falei: "Não, que eu não queria mais trabalhar na área de construção". Mas eu falei: "Mas eu volto, Deus, mas eu não quero essa vida aqui". Eu sei que o próximo passo é eu começar a achar normal esse momento. E é isso que você falou, acho que é esse feeling, é esse Espírito Santo, e daí? Eu entendi de novo, tipo assim: "Paulo, você tá voltando?". Então quando eu olhei naquela mesa, cerveja, o pessoal dançando, aí voltou, eu falei: "Não, eu falei que eu não queria mais isso", né. Aí ali eu tomei a decisão, pedi demissão e fui embora, né. Literalmente, só com a bolsinha ali, cheguei em casa naquele domingo. E uma semana depois eu estava no emprego, me abriram muitas portas depois. A Bíblia fala pra gente fugir da aparência do mal, né, pastor? Isso, Né, fugir da aparência do mal, não dar lugar ao diabo, isso, né, e talvez, existam talvez não, é certeza, né, existem sim, muitas pessoas que, eh, não estão dizendo não para a isso, aparência do mal, né, exato, mas sente um buraco muito grande dentro de si, né. isso aí, Né, elas isso podem estar ali bebendo, fumando, sim, curtindo, querendo pegar a mulherada, é isso aquelas aí, coisas todas, mas isso jamais irá preencher, não né, preenche. algo que o Espírito Santo de Deus está chamando assim: "Ei, não, não, É, você é isso. meu, esse é o lugar onde É, eu quero que você esteja". não adianta você estar naquela e eu te falo assim, você ele fala, É o isso. Espírito Santo fala assim, sabe. E daí ele quando ele me chama, quando olha aquele momento ali,
E talvez, como nós temos falado aqui, pode ser a crise de alguém agora, né, eu estava então eu estava assim, 19, 20, 19 para 20 anos, uau, cara, eu estava vamos colocar assim, como o pessoal fala, aproveitar, né. Sim, Então era aquele auge, a fase, né, recém saído do quartel, tal. Aí, mas o que que é aproveitar, né, aí vai o que que é aproveitar, né, aquilo ali para mim eu olhei, não é mais aproveitar, é eu regredir, é eu voltar, ó, né, muito importante e isso. dali eu falo: "Não, isso aqui não é aproveitar", né. E não tinha discipulador, não tinha ninguém naquela hora, Sim, né. E era realmente eu ali com Deus, eu lutando para aquilo, né. E hoje eu falo, Davi, hoje a gente trabalha, né, a gente vê as igrejas, a maioria com discipulado, né. Você pode contar pastor, a gente tem mesas, né. Então, assim, hoje eu falo que é até mais fácil, sim. né, porque você tem pessoas que vão te ajudar. E como até a gente brinca, né, brinca lá, a gente falava: "Nós fomos formados no facão mesmo", né, não é, Aham. "Ó, se converteu, cara, dá seus pulos agora", né. Isso nos fez, a entender, eu falo, quem é Jesus de verdade. Eu entendi muito cedo, né. Eu falo às vezes ministrando, pregando, Davi, eu falo assim, a pessoa fala sobre a frieza espiritual, certo? Eu falo: "Gente, eu sou muito mais apaixonado hoje É por isso Jesus aí, do que lá", é isso aí. porque aumentou, não tem como assim, né, então O fogo assim, não se apaga. exatamente. É, não, o fogo não se apaga, porque eu falo, eu sou mais são 33 anos, né, de caminhada com ele, assim, e cada vez mais, ó, nós estamos conversando, eu sei que você está sentindo, eu também estou Com sentindo aqui, cara, certeza. tá uma coisa aqui dentro, né, e eu falo assim, então, mas são o quê? As renúncias, né. Uau, Eu optei, falei: "Não, eu não quero voltar, eu quero ele", é isso aí. né, Uau, essa é a muito caminhada. importante, muito importante. Pastor, aí você falou para nós que, para mim aqui, né, que, Isso, você começou a trabalhar numa casa de recuperação. isso. Isso você voltando aqui para o Mato Grosso do Volto do Sul Mato Grosso do já em Sul. Navira ainda, É, o que e lá agora em Iguatemi, o que aconteceu, é em como eu Guatemi. fui supervisor da Coca-Cola, então aí eu saí de Rio Brilhante e venho para Mundo Novo, transferido. Aí em Mundo Novo conheço, uma pessoa que é o meu paizão Leonardo, pastor Léo, lá ali de Cascavel, fui ovelha dele. Só que aí quando eu saí a Coca-Cola então era supervisor, mas eu cobrava vendas, certo? Aí tal, e Mundo Novo ali batendo meta, então Mundo Novo e Iguatemi era a minha área, até Itacuru. Aí o que aconteceu? Eu passei um dia aí lá em Mundo Novo, eu olhei no chão e vi uma marca de uma cerveja que eu não vendia, mas cobrava venda. Sim. Quando eu olhei, Davi, foi assim, eu bati o olho naquela cerveja, eu olhei de novo no chão, aquela lata amassada. Aí eu falei: "Qual o final que foi desse cara? O Uau, que que meu ele fez em casa?" Deus. Eu falei: "O que que esse cara fez em casa?" Com a esposa, com os filhos, na hora que eu olhei Uau, aquela lata. Cheguei em casa, né, falei: "Amor, eu vou pedir demissão. uau, Eu não vou ficar na Coca-Cola mais. Gosto muito". uau. Tinha uma carreira, assim, eu era um dos supervisores mais cotados para promoções de alta gerência mesmo. Eu era porque tem a companhia ela treina muito você. E eu era treinado demais, né, e amava, que era a minha área, né. Mas quando eu passei, que eu olhei, puxa vida, falei: "Qual foi o fim daquele cara?". Aí eu peguei e pedi demissão, né, pedi demissão. Aí nisso, aí eu pedi demissão, eu voltei para a área de imóveis lá em Iguatemi, né. Aí eu voltei para gerenciar 2 lojas de imóveis em Iguatemi, mas aí veio a febre aftosa em 2005. Aí começou daquele êxodo de pessoas, frigorífico fechando lá em Iguatemi e tal. Aí nisso eu estou congregando aonde em Iguatemi? Que aí eu mudei para lá, congregando na igreja congregacional, com o pastor Silvio, que depois ele transiciona essa igreja para mim, né. Isso, que eu queria Aí chegar depois nessa parte é aí, isso aí, como que as então coisas foram então eu tô acontecendo. lá em Iguatemi como membro, fiquei lá, acho que uns 4 anos, 5 anos na igreja, fui diácono, né, tal, né, lá, né, presidente da junta diaconal, enfim, na congregacional. Quando aí não deu certo na loja, eu saí da loja. Quando eu saí da loja, aí eu venho para vendedor externo, né, fui para representante comercial. Aí eu senti que não estava dando certo, falei: "Epa", aí eu ia para o Silvio: "Pastor Silvio, o que que é chamado? Como que é que você sente o chamado?" Falava: "Você vai entender quando Deus falar". Falei: "Pastor, eu sei que eu sou de vendedor, porque Davi, João, isso não é errado você saber quem você é", né. João fala: "É você?" Falou: "Não, eu sou o precursor", então João sabia quem ele era. Sim. Eu tô aí preparando o que ele tem um aí que tá Hã. vindo. Então eu sabia dentro da área comercial quem era eu como profissional. Sim. Eu sabia dos resultados que eu gerava, entendeu? O talento, O todas essas talento, coisas. tudo me preparava. E eu comecei a sair, Davi, nada, nada de venda acontecer. Falei: "Epa".
Um dia eu estava em Sidrolândia, perto de Campo Grande ali, para voltar com o meu carro para casa, né, eu fiz ele ficar eu não, né, o Espírito Santo fez ele ficar flex, porque ele era gasolina, Ah, e eu não tinha dinheiro para gasolina e coloquei álcool. Então, uau! passei ali em Itaporã de Serra, no semáforo, Deus abre esse semáforo para passar para não afogar esse carro. Cara, ele veio no álcool 100%, até Uau! Iguatemi. Aí chegou lá, falei, chamei né, hoje a pastora, né, minha esposa, chamei minha esposa, falei: "Amor, tem um negócio acontecendo aqui dentro aí, tá estranho. Não tá dando mais certo lá na área não, eu não vendi nada. Aliás, comecei a entrar em dívida agora que eu tinha que manter o carro e tal, Deus tá me chamando". E a gente tinha uma lojinha de confecções bem pequena lá em Guatemi. Aí eu falei: "Você está disposta? Porque se Deus tá me chamando, o chamado é para nós 2". Ela falou: "Eu tô com você, a gente fecha aqui, tudo bem". Aí eu fui no pastor Silvio, falei: "Pastor Silvio, eu creio que Deus tá me chamando". Aí nisso aí, naquela semana tinha saído um obreiro da casa de recuperação. Aí ele me levou para lá. Falei: "Então vamos começar lá na casa". Aí estava precisando de um obreiro, aí eu fui fazer o que hoje o Lúcio faz, eu fui ser ajudante do diretor da casa, né. Aí pegava a caminhonete, ia para o meio dos matos e começou o ministério, 1 ano e 4 meses ali, né, trabalhando ali. Cara, eu na época quando eu era gerente, eu ganhava lá 20 e pouco salário mínimo, vim para 1 salário, Meu 1,2 Deus. salário. Aí recomeço. E meu irmão lembra em Curitiba falava: "Cara, você sabe como você é nas vendas, vem embora". Eu falava: "Ademir, eu não consigo mais. Eu olho para esses homens, cara, Deus me chamou para isso". Mas falei: "Não, Deus me chamou, não tem como". Aí, então tá, então eu tô em Iguatemi aí 1 ano e pouco, aí eu também fui em Mundo Novo, lembra, pela Coca? Sim. Aí o Leonardo, muito amigo meu até hoje. Aí um dia eu falei: "Léo, como que está Mundo Novo?" Ele falou: "Tá sem pastor, e você sabe que você tem que estar lá". Falei: "Como assim, Léo? Não tem nem teologia, Igreja Presbiteriana do Brasil". Ah, Falei: "Jamais, teó", né, eu falei: "Não, não tem teologia". Ele falou: "Paulinho, você sabe que você tem que estar lá". Aí eu falei quando ele falou assim, aí queimou aquilo ali. Aí eu fui para o Silvio, para minha liderança: "Pastor, falei com o Leonardo, ele falou que eu tenho que estar lá em Mundo Novo, pastoreando a igreja". Aí ele pegou e falou: "Ajoelha aí". Ele ajoelhou e me orou por mim e me abençoou. Falou: "Você tem um chamado, claro que tem, você é um pastor". uau! Aí eu volto, ligo para o Léo, falo: "Tem a bênção aqui". Aí eu fui para Guaíra, que era a sede lá em Guaíra da igreja até hoje. Aí fui ministrar num sermão lá, aí fui unânime lá naquele conselho, me aprovaram. Aí eu venho pastorear sem estudar, moço. Eu começo em Mundo Novo, mudamos para Mundo Novo, e ali eu comecei a estudar pela Unigran, fazendo teologia, estudando. Aí estudei 3 anos e meio, aí fui para o presbitério, o pessoal pediu mais 2 anos, eu fiz 2 anos de pós-graduação pela Mackenzie, São Paulo, né, aí estudando, então esse processo demorou 5 anos. Aí em 2014, para 2015 eu teria que daí eu já ia ser ordenado pela presbiteriana, que era também uma exceção, o único que não foi formado em nenhum seminário teológico presbiteriano que seria ordenado seria eu, no Brasil, para acontecer isso. Aí em 2014 Deus me chama para Iguatemi, aí Sim. vem aquela crise, nossa, e aí Deus, eu tinha um chamado para ir para Cascavel, né, aí, nós chegamos em Iguatemi e falou: "É aqui, não é Cascavel". Aí nós fomos ali em Guatemi, aí ali eu fui, porque o pastor Silvio estava saindo, aí ele transicionou a congregacional, aí eu já fui como pastor para Sim. pra ali para Iguatemi, né, E aonde onde a que gente você está até onde eu tô hoje ali. até hoje lá, então essa foi esse né, então saio, Coca-Cola, né, Uhum. 6 anos no ar, e Deus preparando. E daí volto para fiquei em Mundo Novo 6 anos em Mundo Novo, né, estudei lá, terminei a faculdade e tudo, até hoje tenho um bom relacionamento com o pessoal do presbitério, que eu pastor Edinaldo de Cascavel, Leonardo, né, tudo amigos nossos, né. E mas Deus não testificou que era lá, Deus me deu a palavra que ele ia me levar para Iguatemi. E no café com o pastor, Davi, um café com o pastor, que naquele dia, Davi, você não acredita quem estava naquele café, lá com o Bertelli, você. Ah, é? Você estava dentro do café daqueles loucos Isso que foi tinha lá, aí eu não me lembro o ano, em 2014, deve ter sido 2013, lá na cidade de de Naviraí. Naviraí. Né, perto da Santa Casa ali, você estava lá toda a equipe ali, o Hã, Jamal estava lá, tinha uma galera lá. hã. Aí eu tô saindo, vem um pastor que é o bispo Robson, lá de Amambaia. Sim, sim, o Bispo O Robson. Robson, eu não conhecia ele. Aham. Aí o Robson veio e falou: "Ei, você", olhou para mim e falou: "Para você, é você mesmo". Parou eu, me abraçou ali e começou a orar, falou: "Seu tempo acabou lá onde você está, em Mundo Novo". E começou a falar, eu, um bom presbiteriano, falei: "Você é doido?" Falei, né. Aí ele pegou e falou comigo, falou: "Seu tempo está acabando, prepara, deixa que eu vou te levar para outro lugar". 6 meses depois eu estava em Guatemi.
Uau! Né. Aí depois que eu conheci, que aí depois disso fiquei 8 anos sem ver o Robson. Aí fomos ver, eu conheci ele agora no Café com Pastores, que Sim. eu fui rever, eu falei: "Cara, tu foi usado pra falar comigo, cara", né. Aí foi Deus me deu essa palavra, nós tínhamos o convite para Cascavel e não era, né. Aí nós fomos lá, Deus colocou a congregacional, né, e aí eu tinha estudado sobre a visão celular, tudo, né, tranquilo. Aí já cheguei lá com essa missão de transicionar essa igreja que você vê hoje lá. Que Hum. bênção, que bênção. No decorrer da conversa dá para perceber, pastor, que a renúncia foi algo que realmente fez muito parte da sua vida ali, Fez. sabe? E eu achei muito tremendo isso que você falou, né? Só voltando um pouquinho Sim, nesse sentido, na hora que você falou sobre, eh, você olhou para aquela latinha de cerveja e você exatamente. falou assim, não, peraí, o que que isso resultou na vida da pessoa que tomou? Essa foi a minha pergunta naquela hora. Cara, você concorda comigo então que para que a pessoa possa viver realmente a vontade de Deus, o processo de renúncia tem que estar na vida dessa pessoa. Tem que estar, não, ele não anda desconexo, né. Davi, sabe o que aconteceu depois disso? Quando ó, veja bem, eu tinha saído da loja, certo? Então eu não tinha recebido meus direitos. O que acontece, no pior dia da minha vida, o patrão lá, que era lá de outra cidade, falando para mim: "Ó, você não vou te pagar, pode correr atrás dos seus direitos". Eu nunca coloquei empresa nenhuma, né, na justiça. E ele falando para mim: "Davi, é assim, ó, eu tô no telefone fixo", ele falando que não vai me pagar, toca o telefone, eu olhando assim, um gerente comercial meu de Campo Grande. "Desliga aqui e atenda aqui". "Paulinho, tudo bem?", "Tudo bem". "Paulinho, presta atenção, ó", ele falou assim: "Isso é inédito, acho que nunca aconteceu em nenhum lugar da Coca-Cola, tá? Eu vou te fazer um convite, você quer voltar pra Coca-Cola? Eu tô tirando aqui, ó, que ele não vai pagar, e eu sem nada". Aí o telefone: "Você quer voltar?". Aí eu falei pra esse líder meu, eu falei: "Não posso, cara, eu não vou voltar". Ele falou: "Não, Paulinho, deixa eu te explicar, você não tá entendendo. Você não vai precisar fazer teste. Cara, você tá em Iguatemi hoje?". Eu falei: "Sim". "Você pode morar em Iguatemi, pode morar em Mundo Novo, onde você escolher, você pode morar. E você assume a área de volta, é sua, né. E você sabe da carreira que tem aqui para você aqui dentro. Você quer, eu te dei", eu falei: "Eu não posso, cara, não vou, não posso", né. Aí ele falou: "Cara, mas você tá entendendo de novo o que eu tô te falando? Né, o dinheiro, a toda as regalias que tinha como Sim, supervisor, tal, né". Aí eu falei: "Sim, eu tô entendendo, mas eu não posso, não vou voltar. Eu te agradeço muito, 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 mas eu não vou voltar. Eu não posso voltar". Entendeu? Renúncia, e não voltei, né. Aí pra você ver interessante, a proposta, eu recebo aqui falando: "Não vou te pagar", e aqui, ó, quer voltar? Isso foi questão, aí eu desligo o telefone e meu celular tocando. Aí mais uma vez, aí eu chego em casa e falei: "Amor, recebi a proposta para voltar para a companhia", mas eu falei: "Não", novamente. Por quê? Porque eu tinha saído justamente sim. quando eu vi aquela marca minha, né, que estava no chão, né. Então não tem como, aquilo para mim era aquele dia me incomodou, agora não mais. Não, continua valendo a mesma coisa, né. E eu falava: "Deus, ele vai suprir". Então assim, Davi, como eu vim dessa área e você sabe, nessa área comercial você ganha bem. Então, eu que era acostumado a pegar domingo e falar: "Ah, vou comprar uma carne, Deus, onde que eu levo essa carne assada aqui para alguém?". Aí, de repente, tá eu sem nenhum salário, que aí como eu não tive, e o pastor Silvio, né, que é meu paizão aí, que era o pastor lá, eu lá em Guatemi, e eu um dia ele chegou o carro, ergueu lá, abriu o tampão cesta básica, ó, recebi cesta básica, né, pagaram água para mim. Eu lembro que teve um dezembro, eu não tinha nada, nem um centavo, eu estava prestando um serviço pra casa de recuperação, e que eu fui tesoureiro dela. E ali servindo, já sem salário nenhum, e eu, né, buscando ali e tal. Aí eu recebi uma oferta quando eu olhei naquele, né, Ó, ali Deus, alguém foi lá e me deu uma oferta, e eu fui vendo esses cuidados de Deus, né, e a renúncia, então a pessoa fala: "A renúncia", sim, mas eu passei pelos processos da cesta básica, sim, né, de chegar assim e falar: "E aí Deus, o que que vai ter amanhã para mim?", né. Então a gente eu passei por tudo isso, lá em Guatemi, né, aí eu vou para Mundo Novo, quando eu fiz a minha matrícula na faculdade, eu paguei o primeiro mês e nunca mais paguei. Deus começou a levantar pessoas, né, pessoas que pagaram até a última parcela para mim da faculdade. uau, Aí eu comecei a provar dos cuidados de Deus, né. Aí eu comecei a provar, Deus cuidou, assim, meu Deus. de uma, não, e detalhe, eu falo que eu fui promovido, né, o Leonardo, aliás, né, Léo, você vai ver isso aqui depois, bem amigo meu, né. Aí eu ganhava 1,2, ele falou: "Paulinho, um salário lá", eu falei: "Cara, um salário, que legal, tô vindo pra, né, retrocedendo, né, de 1,2 lá no Vida Nova, um salário", mas eu falei: "Mas Deus tá me chamando, eu vou".
peguei, aí foi quando eu saí debaixo da bênção, culto de despedida lá em Guatemi na época, deixei a casa de recuperação e venho para o Mundo Novo, mas ganhando menos, outra renúncia, porque eu sabia que Deus ia cuidar de mim lá, né. O que dá para entender, pastor, é assim, que o nível de renúncia também determina também o nível de experiências com Deus, né. Ah, sim, E outra coisa, né, foi algo tão espontâneo seu, né, um sim, direcionamento do Espírito Santo, não foi uma imposição, né, não, ninguém chegou, te obrigou a é, fazer algo, né, mas nunca, simplesmente você demonstrava fome e sede por fazer a vontade de Deus, isso aí, né. isso aí, Então, isso é muito bonito, né, porque, esse entra já no lugar da intimidade com Deus, sim, sabe, de entender assim: "Deus, eu quero ser útil para o Senhor, mas eu quero trazer os valores corretos, exato, né, para aquelas pessoas que estão próximas de mim", né, sim, e quando uma das coisas que a renúncia traz também é a autoridade, isso aí, naquilo que você fala, né, você tem autoridade para falar assim: "Irmão, eu venci isso aqui, você também pode", isso, né. Então, por que que eu falo isso, pastor? Porque hoje a gente vive, infelizmente, né, um tempo onde as pessoas querem que o evangelho se ajuste aos seus prazeres e às suas exato, vontades. exatamente, Né, sendo que tem o que sobressair é a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável, né. Então é muito bom ouvir isso do senhor, né, sobre, essas renúncias, sim, né, que no podcast aí vocês já ouviram várias aqui. exato, Pegando também agora, pastor, assim, né, aí você veio para congregacional. isso, Isso foi uma transição, né, um pastor saiu, sim, você entrou, isso, né, e eu tive a oportunidade de estar ali com vocês ali, né, ver isso, esse trabalho aham. abençoador, 2 né, vezes você esteve lá, 2 vezes, né, 2 conosco, é isso aí. vezes. E vamos pra terceira agora. Ah, em nome de Jesus, sempre é uma Você honra viu estar com lá, e a igre é vocês. daquele jeito, né, Sim, uma forma, eu falo assim, simples. E Davi, voltando nessa questão da dependência de Deus, eu vejo assim, muitos eu falei ontem à noite um pouco sobre essa fé micro-ondas, rapidez em tudo, o reino não funciona assim. Só que Deus nunca abandona a gente, né, eu já tive vários pastores, e já passaram pastores por mim, que a primeira coisa quando eu sento assim, eu falo para quem, eh, quando eu vou dar uma direção, eu falo: "Você confia em Deus de verdade? Você acredita que Deus te trouxe para o ministério? Sim. Então se você acredita, Ele vai te sustentar. Você não precisa se desesperar, não da sua forma", né. Tem até uma situação uma vez, já em Guatemi, eu já pastoreando a congregacional, e daí, e quando eu cheguei lá a situação estava bem, né, delicada mesmo financeiramente, na IEC. E daí, um dia um irmão liga para mim e fala: "Ó, pastor, tô indo aí", né, e uma pessoa boa financeiramente. Ligou para mim e falou: "Ó, tô indo aí tomar um chimarrão". Eu não tinha o dinheiro da erva, não tinha a erva de chimarrão, que é o mate quente para quem, né, nós lá, é, e não tinha nem a erva e nem tinha o dinheiro para comprar. a Contudo, época lá é a das vacas terra magras é mesmo, isso aí, assim. contudo, lá é a terra do quê? Do tereré, que é o mate gelado, eu tinha tereré. Aí eu falei: "Ó o milagre acontecendo", eu fui lá no liquidificador, bati a erva de De tereré tereré? para afinar, Hã. e falei: "Pode vir irmão, vai estar aqui o chimarrão". Quando ele chegou, aguinha quente, eu falo que o milagre foi o meu liquidificador, né, que afinou a erva e tinha, né, ou seja, eu não fiquei lá: "Então irmão, você não pode vir, que eu não recebi ainda da igreja, sabe, o salário tá Aham. atrasado, e eu bem que eu queria", sabe, fazer aquela, Sim, sim, sim. né, sabendo que o cara tinha como, se eu falasse isso pra ele falou: "Não pastor, como assim?", porque é uma pessoa muito bem-sucedida. Não falei nada, fui lá, falei: "Amor, olha, os irmãos estão vindo aqui tomar chimarrão, o casal, deixa eu preparar aqui, não tem erva", fui no liquidificador, bati lá, a erva afinou, fiz um chimarrão, a aguinha quente, eles foram saber isso uns 2, 3 Eu anos ia depois, perguntar isso, né. num testemunho que eu dei, que eles foram saber depois, que naquele dia eu não tinha erva pra tereré, né. Processo, Rapaz, né, são os são os processos. processos, né. Então quando a gente fala assim, eu vejo pastor assim: "Ah, porque eu vou construir, vai ser terrível", eu falei: "Então não faz, porque Deus não mandou, porque se Deus mandar ele vai estar tudo certo". Vai suprir. Porque Deus vai suprir, que a gente coloca algo em Deus, tipo assim, ele manda, tem que ser muito penoso. Não, cara, eu não entendo assim. Quando eu olho para a Bíblia, na construção do templo, eu vejo sobrando dinheiro. O problema é quando se eu quiser fazer algo meu, aí vai dar dor de Sim, sim, cabeça. sim. Mas eu tenho sempre isso muito comigo, eu sou muito, se Deus falar lá na IEC: "Olha, vai ter que fazer o templo", não penso 2 vezes, porque eu sei que vai ter recurso, ele que mandou. Ele já Entendeu? entregou o Ele já Éden pronto para o entregou, homem, né. tá tudo pronto. Então a pessoa às vezes tem essa coisa de colocar, minimizar Deus, não, porque Deus mandou, não, pode ser não no tempo nosso, e Sim. da forma que nós queremos, mas vai ser muito melhor. Boa,
agradável e Perfeito. perfeito. É isso aí. Então eu creio dessa forma, né. Então eu vejo muitas as pessoas hoje ter essa fé duvidosa no Senhor, né, tanto ministerialmente a pessoa, se infelizmente você sabe hoje, se corrompendo muito, né. Então o que acontece? Porque não acredita que Deus supre. E como que eu não acredito em Deus que eu estou pregando, Sim. né. Mas o que nos leva a isso, eu creio que foi isso, eu entendi, igual eu falo muito cedo, Davi, quem que é Deus para mim? E eu, cara, eu sei que ele está aqui conosco, ele é lindo demais, ele cuida de nós, somos filhos dele, né. Então quando você tem essa paternidade, sabe que ele é pai, cara, acabou. É isso Quem aí. é o pai que quer ver mal o seu filho, ele fala, entendeu, né. Então eu aprendi isso muito cedo. Quando você falou sobre, o bispo Robson, né, Isso, chegou e pra você, assim, acabou, né, tudo tal, e você falou assim: "Pô, eu isso pra mim era diferente", né, porque não isso, era um costume seu, exato. assim, né, de receber uma profecia talvez, né, não sei se Não era. não era, né, Não, imagina. e hoje você é muito aberto para isso, Sim. né. E quando começou esse novo tempo de experiências com Deus, assim, dentro do seu ministério, da sua chamada? Foi legal que ainda lá em Mundo Novo, pela presbiteriana, então fala assim, eu nunca porque acho que a origem que eu tive na IPI, com o pastor Sim, Donir, uma mega igreja, sim. porque ele sempre foi muito aberto para os dons, então eu nasci naquilo ali. Aham. Então nós viemos uma vez em outono buscar a presença, o fogo de Deus, daí nós viemos para cima. Aí, mas de repente eu estou na IPB, Sim, sim. calvinismo, servo Aham. certo, né, as 5 solas, tudo certinho, né. Aí eu encontro com Deus, aí eu queria conhecer células, aí eu fui com o apóstolo Alberto lá em Carapó. Que aí eu conheci o apóstolo Alberto, né. Como eu gerenciei uma loja lá em Carapó, Um abraço, apóstolo apóstolo Alberto, você é lindão, Alberto, né. saudade, querido. Aí como eu fui gerente de loja lá em Carapó, eu congreguei na Batista lá. Então onde eu chegava não tem uma presbiteriana, eu ia pra Batista, né. Aí eu fui, membro lá, discípulo dele mais de 2 anos. O tempo que eu gerenciava a loja eu estava com o apóstolo Alberto. Então, quando eu venho para o ministério, eu falei: "Ah, ele tem um encontro com Deus", aí eu vou lá, até no final lá, tá, enfim, como que o presbiteriano tá aqui, cara? Explica isso, né. Eu falei: "Nem eu sei explicar, cara". Aí você tá entendendo, começou a vir isso daí, né, aí eu comecei a mergulhar nesse universo do sobrenatural, né, e lógico, meio com o pé atrás, né. Eu olhava e falei: "Ih, rapaz", né. Eu já sabia uma coisa, que não ia dar certo onde eu estava, isso é Sim. automático, mas ia ser de uma forma muito tranquila, né. Então, Davi, quando eu estou indo lá para esses encontros, Deus está preparando eu e a pastora, eu e minha esposa. Encontro com Deus, sobrenatural, né. Então, quando o bispo chegou lá nesse café lá na Viraí, que ele falou para mim, não era algo normal, realmente não era. Eu vinha a pessoa falar em nome de Deus, né, ali para mim, mas naquela hora, assim, eu recebi muito aquilo ali, né. Mas aí, tá, mas para onde, Deus? Eu não tá, eu tô chegando no final, é mundo novo, mas para onde vai ser isso, né. E era para meio de 2013, né, ali mês 6 por aí. Aí eu falei: "Tá, e agora para onde eu vou?", né. Aí eu fiquei naquela dúvida, aí só vem falar para mim, eu vou para onde agora, né. Aí foi uma experiência incrível essa uma para mim, eu falei: "Cara, mas que cara orou em línguas, né, e fala tudo isso para mim", eu falei: "Amor, que doideira foi essa ali, né". E quantos pastores tinham naquele dia lá, estava cheio a casa, né. Aí Deus vem direto em mim, na porta, na saída ainda, né. Então para mim aquilo ali não era tão normal, né. Mas eu falei: "Bom, amor, se Deus falou, é Deus está falando, vai cumprir esse negócio". Aí foi quando, aí eu volto, Mundo Novo, começo a prestar atenção nos finais, né. Aí algumas coisas começaram a acontecer mesmo, mas quando eu estava para sair, quando eu recebo o convite lá em Iguatemi, eu fui lá em Cascavel, fui lá com o meu líder, que era o pastor, comuniquei Guaíra e subi, que lá funciona, né, presbitério, né. Aí conversei com o pastor Edinaldo e com o Léo, que até hoje são pastores lá, e eles falaram: "Cara, você tem a bênção, você não", tipo assim, não dá mais certo mesmo, e Uhum. eu não queria ferir, porque eu sei, a presbiteriana Sim. funciona desse jeito, e o que eu estou Respeito, honra, né. vivendo, eu honro, não quero, eu sei que não dá. Só estava esperando o momento certo e Deus iria levar. Então quando eu chego na congregacional, já tinha essa proposta, né, Deus falou que me levaria para lá fazer uma transição, que aconteceria o que você vê hoje lá, que teria um avivamento. Então eu chego em Guatemi com um desenho, aí sim, já agora totalmente no sobrenatural, crendo no que Deus, aí Deus me pega em mundo novo, vou te levar lá, vai acontecer isso, isso. Então, o que acontece hoje em Iguatemi, eu sei o que vai acontecer, porque Deus já me falou em 2014, né. Então o desenho dela, tudo certinho, e o que vai acontecer daqui para frente, Deus já me falou o que que vai acontecer. Então eu fico ali, eu falo: "É essa linha de eu não atrapalhar Deus fazer", né. Então eu cheguei lá em Iguatemi debaixo de uma palavra, né, Deus usou pessoas, claro, pessoas de Iguatemi para me convidar.
usou o Robson para mim, falei: "Deus vai se mover em pessoas", né. E daí eu fui, mas como eu fui membro da IEC, olha só a minha cabeça na época, eu falei: "Como eu vou pastorear uma igreja daquela?", né. Cara, pastor Silvio, pastorzão, cara. Aí eu falei: "Como que vai", aí um alemãozão, que chega eu lá, eu e né, ao nosso jeito, estilão eu. Aí eu falei: "Ah, Jesus", né. Mas aí eu estava na dúvida, e na despedida minha, lembra do Novo, eu com aquela dúvida aqui dentro, sem falar para ninguém, sabe, Davi, eu fui muito. Aí um pastor ficou por último, eu falei: "Ih, ficou por último, vai falar que não é para ir mesmo". Aí ele falou para mim, olhou e falou: "Olha, fica tranquilo, tá, essa dúvida sua aí pode ficar em paz, que eu que estou te levando", Ó, né. Aí me deu paz, falou: "Eu estou te levando, pode ficar tranquilo". Aí Deus me dá o desenho, na quarta-feira. Na segunda-feira tinha uma eu chego na quarta em Iguatemi, as coisas até sem arrumar ainda, fiz o culto no domingo, já meu primeiro culto sozinho, você imagina. Aí na segunda, uma reunião de pastores em casa, na agenda do pastor Silvio, estava se cumprindo ainda. Aí de novo, vai todo mundo a ver os pastores, sobra o último. E o último eu sabia quem era. Eu falei: "Esse cara sabe que pé de fogo mesmo?". Eu falei: "Ai, Jesus, agora falar o quê agora?". Aí foi onde ele falou: "Olha, vai acontecer isso aqui em Iguatemi. Vai ter dia que você vai estar com dores nos ossos, você vai estar assim, vai passar e tal, mas eu estou com vocês", né. E foi tudinho desenho, esses 10 anos que aconteceu lá em eu creio que Iguatemi. Deus manda palavras como essa, né, pastor, é porque, como que se fala assim, são palavras até de fortalecimento para a gente Sim, permanecer dentro daquilo que Deus nos chamou, né. sim. Enquanto você fala comigo e eu perguntei para você sobre, essa novidade, né, de você ouvir É, uma palavra profética, eu estava me colocando como alguém que não crê exato. nisso. Isso, Eu estava te ouvindo como alguém que não crê, apesar isso. de eu crer, Aham. né. Porque, eh, hoje muitos não creem, entendeu? Exato. Como você também não cria, como eu também Sim, aprendi também assim, mas sim, hoje nós cremos. Hoje, então nós podemos dizer então que, a vida com Deus é uma novidade de vida. sim. Cara, é incrível, né, cara, né, ó, pra você ver, nós estamos nós 2 aqui, né, eu lembro daquele tempo, eu olhei pra você, aí a banda, aí vocês tinham, acho que era tinha um carro, cara, que vocês estavam lá com aquele carro, Doblô, uma Doblô, aquela Doblô Adventure. Doblô de venda, estava lá, e vocês ali, eu olhava e falava: "Uau, cara, esse cara", aí eu pensava, né, cara, lá que eu pequenininho lá em Mundo Novo, né. Eu falava: "Quando que eu vou poder ter um cara desse?". Eu não vou Ai, falar pra meu você, eu não Deus vou do poder. céu. Eu olhava lá, eu falava: "Não vou poder". Então quando eu lá em Iguatemi, cara, que eu levo você, eu falei: "Uau, Deus". Um dia eu estava do lado desse menino lá, eu olhava, eu estava assim lá no meio, eu falava: "Gente, essa galera todinha, Jesus, não, não dá. Eu nunca vou poder levar um homem desse lá", né. Admirava, ouvindo presença, presença preciosa e Presença tal, né. preciosa. E eu via, aí quando foi, Deus deu esse presente, não sei se foi em 2020 ou 21 que você foi lá, eu não acreditava. Na hora que me veio o filme Ah, daquele dia, rapaz, da Doblô. a honra foi minha. E eu lembro disso aí, eu falava: "Meu Deus", né, e amém, que o senhor me deu a oportunidade, que eu estou vendo ele aqui, né. E ali foi muito legal. Então, assim, essas coisas foram acontecendo na minha vida, e viver com Jesus é uma aventura, porque é o que que ele fez, né. E hoje você está aí caminhando, né, com homens também, né, que são referenciais, assim, né, Sim, meu de Deus. Deus, assim, né, o apóstolo Apóstolo Djalma, tudo. Djalma, É, meu lindão, apóstolo vai ver isso aí, um beijão. é, Ele ontem, né, um pouco antes de eu ministrar, eu falei: "Ó, a hora que eu tô para subir, é hoje ele que cuida do meu coração, né, me dá direção", né, e realmente é um homem de aliança, né, ele, eh, Djalma é muito querido, cara. muito querido, o próprio, né, Bertelli, quando a gente se encontra, lembra do nosso tempo, né, ali, né, uma pessoa que eu vi, né, o Judá Bertelli, assim, fomos, membros da mesma igreja, igual eu falei, saímos mesmo para evangelizar juntos, né, cada história o Bertelli tem junto, né, e eu vejo, Deus usando ele de uma forma tão É, especial, a né. as primeiras palavras proféticas que eu tive no meu ministério foi Não, através do apóstolo Judá Bertelli, eu vi, né, elas se cumprindo aí no sim. decorrer, né, e estão se Meu Deus. cumprindo, né. E sim, e aí ele como a gente brinca, ele é muito sniper, ele falou, né, você fica esperto, né, ele falou ali, né, então hoje Deus me coloca, né, com essas pessoas tão queridas, né, essa aliança, hoje faço parte, da executiva do Remir, cara, Iguatemi, lá tá o Paulinho Jesus, Djalma, ó, quando você chegar aqui aqui em São Paulo, eu quero falar com você. Ligou para mim, eu falei: "Beleza". Chego lá, falei: "Apóstolo, você falou para mim que queria falar comigo". "Ah, sim, vai ter uma reunião 5 horas".
17 horas, né. Aí nisso tá o Gil da Bartelo sapecando fogo lá e a gente sai pra lá. Aí chegou lá, ele me apresentou, lá de Iguatemi, e falou que estava convidando eu para executivo, né, através do pastor Rodrigo aqui de Umuarama, né, da Isso então aqui no Betel, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Aí Então eu você é conheci responsável pelo Remir aqui no Mato Grosso do no Sul, é isso? regional É assim que ali funciona? isso, tem a regional E minha já ali. aproveita até e explica o que que seria o Remir. Remir, que é uma rede ministerial de relacionamento, né, pastores e líderes, né, então nós fazemos as regionais, e aí a gente reúne os pastores, e tem uma palavra e depois tem isso aqui, uma mesa onde a gente vai pastor cuida de pastor, Sim, né, o pastor ele quem entende o coração do pastor é outro pastor, é isso aí, né. Então o Remir é isso, é para sentar com o pastor e aproximar. trocar essas experiências, né, igual agora nós tivemos lá em Guaxupé, né, tivemos o regional lá, aí agora vai ter aqui e depois em Dourados. Então, aí Dourados pega aquela área maior lá com o Robert, né, lá, né, o Wilson, Mário, aí pega o pessoal de Dourados. Iguatemi pega essa região do Cone Sul aqui, né. Aí tem aquelas mesas de relacionamento, de ouvir, de orar um pastor pelo outro, e líderes também, né, líderes, seja um líder de célula, um líder de um departamento da igreja. Então o Remir, ele olha para o CPF, para a pessoa que está liderando algo na casa de Deus, para entender ele e ali orar, né. Então o Remir é esse parceirão, né, junto com o Djalma, o apóstolo Paulo Canuto também, né, que é, meu Meu Deus, Deus do né, céu, é. teve a recente lá em Guatemi. Então hoje, pra você ver, Davi, hoje eu faço parte disso, né. Aí Deus me aproxima através do Rodrigo, né, o Djalma, através do Marcos também, que está lá em São Paulo hoje, aí me coloca nessas mesas, naturalmente, 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 sabe, né. E então eu tenho agora de 8 a 10 de maio, eu vou ter o Remir, né. Você tem alguma, assim, alguma experiência do Remir que você possa compartilhar, assim? Seja com você ou seja de alguém que você ficou sabendo? Sim, Sim, sim. eu estava aqui em Umuarama, pastor José Maria, ali de Palotina, ele foi no Remir lá em Iguatemi, Hum, do ano retrasado. Aí eu vim ministrar aqui no Remir de Umuarama, o ano passado. Aí ele chegou, me cumprimentou, e eu não lembrei que várias pessoas vão ali, né, são muitas pessoas, né, muitos pastores. Aí ele veio, me abraçou e falou: "Olha, lá em Iguatemi, no Remir, eu fui curado, eu tinha uma ferida nessa área aqui, e naquela ministração, nas mesas lá, o Senhor orou por mim e eu fui curado", né. Um pastor que estava aqui, né, e tinha algumas coisas nele, ele falou: "Ali, olhando o seu testemunho, eu fui curado", uau, né. Então, e recente aqui em Umuarama, né, que eu vi. E para mim, assim, ter essa responsabilidade de levar o Remir, fazer um Remir regional ali, eu não acreditava, porque realmente é algo porque quem está envolvido que nós estamos falando de Djalma Toledo, cara, uma pessoa de expressão não só no Brasil como fora. sim, E saber que esse homem olha para cidades pequenas onde ninguém olha, sabe, olha o coração desse que homem, né. legal. Então o Remir para mim eu sou apaixonado por ele devido a esse amor, quando o Djalma ele eu falo assim na linguagem de terra, ele sabe quem ele é, mas para ele também não importa. E isso que me chamou a atenção, porque no Remir, igual nós estávamos agora ali, né, em Guaxupé, um fica orando, torcendo pelo outro, É isso né, aí, isso que que é legal. top. Então a Meu gente Deus, estava conversando, a gente não sabe quantos membros da igreja do outro, meu nós não pergunta isso Deus. aí, só sabe que é da cidade tal. Mas a falar que nome de eu fui fazer um vídeo lá em Guaxupé, aí eu fui lá fora, falei: "Que igreja que eu tô mesmo?" Eu fui ver o nome da igreja que eu estava, eu nem vi o nome da igreja, cara. Pra nós não importa isso, porque nós queremos a pessoa, Meu Deus, você é lindo demais, né, a gente pastor. quer a pessoa. Forte demais também. É muito forte, Eu né. acho porque isso quebra uma cultura, sabe, Uhum. que machucou muitos pastores também, Isso, sabe, no passado, assim, né, ou até mesmo porque pastores também não sabiam que precisavam ter outro é isso outro para não. estar juntos, entendeu? O que que você diria hoje para um pastor, assim, que tá andando sozinho, Sim. pastor? Eu vou dizer, Davi Maia, eu vou falar: "Pastor, não anda sozinho, não anda sozinho", sabe. Você tem que procurar primeiro, vamos pegar hoje uma forma, Remir. E hoje o Remy ele está presente em quase todos os estados, né, do Brasil. Nós estamos presentes em vários estados. Então o que acontece, existe aqueles amigos do Remir, ou seja outro, um café de pastores local aí na tua região, mas encontre alguém que vai cuidar do teu coração, que você pode conversar. Que eu falo assim, Davi, que você possa ser você, né, porque nós temos realmente as pessoas olham para nós com um olhar diferente, Davi, você sabe disso, Sim, né, você é pastor, né, então o que por causa da acontece, autoridade, por da causa da responsabilidade. autoridade tudo, né, e quando você está abrindo o coração, pastor para pastor, ele sabe a dor que você está passando, né, então o problema, muitos pastores vão entrar em depressão,
eles entram em depressão, tem pastor que não suporta nem ouvir falar o nome de igreja, porque ele já está cansado demais, porque está sozinho, né. Aí você pega, hoje essas pessoas que caminham no remi a leveza que é, Eu porque no tô momento que está ali usando de essa palavra. mesa, né, a gente sente essa leveza, essa alegria em pastorear. O Davi, eu me divirto pastoreando, não é peso, nem para mim, nem para minha esposa. Tanto é que a minha filha, Larissa, ela falou para mim na semana: "Pai, vocês são assim direto, você ia, né, porque vocês 2, cara, a gente conversa". Eu falei: "Sim, filha, a nossa vida é uma aventura com Jesus, né, é gostoso, eu tô aqui hoje em Moarama, mas tô apaixonado com você que amanhã eu tô ali lá em Iguatemi", né, amo a igreja local, entendeu, ministro os cursos da igreja local, tem uma equipe bacana que serve ali, então assim, porque não é pesado. E outra coisa, Davi, que é interessante falar também para os pastores, primeiro, pastor não anda sozinho, e não tenha medo de ser você mesmo, né, você vai lá em Iguatemi, eu pedalo, o pessoal sabe que vai passar, em algum momento vai passar, ver eu no grupo de pedalando, né, então eu vivo a minha vida do Paulo de Jesus. E Sim. eu vejo muitos pastores que ele tem medo de ser ele, "Ah não, o que que a igreja vai dizer?". Ela tem que entender que tem um ser humano ali, né. Então eu tenho minha pedalo, agora, né, Deus me deu a graça, comprei a motoca, eu vou motocar, né. Então eu tenho que sair daquele ambiente que quanto mais a minha cabeça estiver melhor, ó, sendo acompanhado, estando nas mesas corretas e sendo eu como ser humano, eu vou pastorear melhor. Agora, o senhor tocou num ponto, assim, que eu acho que é legal também, porque, assim, você tem que ser quem você é, Isso, né, mas como fazer com que também, né, você também já até usou a palavra, assim, as pessoas nos olham diferente, isso. né, mas também como achar o ponto de equilíbrio de que você é o que você Meu é, Deus, mas que isso também não interfira no seu chamado. crucificar. Você sabe, poderia falar É alguma coisa, assim? verdade, cara, é uma linha tão, né, complicado. Eh, eu quando eu comecei eu ouvi algo uma vez numa conferência, lá em São Paulo, um pastor já de, muitos anos de ministério. Ele falou uma palavra que para mim, eu acredito, foi aquilo que me impactou. Ele falou: "Olha, Cristo ele já morreu pela igreja, pastor, você não precisa morrer e nem precisa perder sua família pela igreja. Uau! Ele já fez tudo. Simplesmente pastoreie, e quando você não souber alguma coisa lá, que pastor quer saber de tudo, você fala que você não sabe". Eu ouvi isso aí, ó, eu tô há quase 20 anos, 18 anos no ministério, então eu ouvi isso aí há uns 10, 12 anos atrás. Meu fardo aliviou. Porque daí eu comecei: "Ah, eu posso ser o Paulo de Jesus", então assim, mas é saber usar dessa liberdade que eu tenho como pastor, porque eu posso, já com o Senhor estar pedalando, precisar de orar por alguém. Eles sabe, tem um respeito por mim ali, que tem um pastor ali no meio. Então eu acredito que é você ter essa, você poder dar risada, você poder estar naquele grupo ali, mas sabendo que ali tem você é um pastor ali também. É saber se comportar certo no lugar. Equilíbrio. Equilíbrio, né. Então assim, na igreja, por exemplo, férias, né, eu nunca deixei de tirar férias nenhum ano. Eu fraciono ela, claro, né, as minhas férias, mas eu falo que a igreja é bacana quando ela não precisa que eu esteja lá. Então, Aham. como eu venho dessa área de Uau, liderança muito isso é muito forte, bom. né, Hã. então eu estava agora ministrando lá em Nova Resende, lá em Minas, e aí eu saí do culto por causa do fuso horário, né, 1 hora a mais lá, eu saí e entrei na live da IEC e o Rafael estava ministrando. E a igreja, né, aí mandaram uma foto, um irmão mandou, mas sim, mandou pra: "Pastor, tudo certo por aqui", né, um presbítero mandou para mim, a igreja lotada. E eu não estava lá, e eu falei: "Yes, amém, é isso aí". Por quê? Quem tem que estar lá? A presença, né. Então aí eu fui administrando isso muito, desde quando eu cheguei em Guatemi: "Olha, quem tem que estar aqui é a presença, é o Senhor", né. Lógico que 90% dos domingos eu estou lá, né, mas aí eu falei: "Olha, uma igreja sadia é quando ela não olha lá e fala: 'Ah, o pastor não vai estar, então hoje eu não preciso ir'". Não, uma igreja sadia, ela não, a presença está lá, eu tenho que ir por causa da Uau, presença, né. entendi. Aí eu ensinei isso à igreja, né, e é Legal. isso que eu falo para os pastores, é ele transicionar isso para essa geração entender que ele é um ser humano, precisa de descanso. Ele precisa ser ele. Família precisa fazer o ministério por um chamado, por amar a Cristo também, né. Você vai lá hoje, você vai ver que toda a minha família serve ao Senhor, né. Eu estou no altar e todos amam servir o Senhor. Mais uma pergunta, pastor, eu não sei se ela é fácil ou é difícil, Aham. né, eh, mas como entender também, como uma pessoa, um pastor, né, um líder, ele vai perceber que ele está apenas debaixo de um sistema, Isso, que isso traz desgaste, sim. para viver como que fala assim, para ele perceber, né, ó,
eu tô debaixo de um sistema, isso tá sendo um peso Isso, para mim. E isso, ao contrário do que você disse, você vive um ministério leve, isso. né. O que que pode fazer com que a pessoa possa perceber isso, assim, pastor? Eu não sei se eu fiz a pergunta de uma Sim, forma que ficou clara para você, assim, ficou, né. né. Ah, Eu fiz isso porque existem isso alguns que a gente sim, sabe, sim, estão o debaixo de um caminho sistema, presos, é, assim, às vezes sufocados, sabe. e eu vou te falar, Davi, se você for fazer uma pesquisa, é muito mais de 70, 80% que vive desse sistema, chega a ser meio opressor, tá bom. Eu falo, como que ele vive isso, primeiro que eu falo pela insegurança, até financeira, cara, eu tô aqui, né, isso está custando a minha vida, né, porque Davi tem que ter coragem. Primeira coisa, eu falo assim que uma das coisas que um pastor tem que ter, primeira coisa, a igreja tem que olhar para ele, vamos pegar lá hoje como pastor local, né. Então eu sempre deixei bem claro o que que Deus tem para mim como pastor local e eu fora, então Deus tem uma palavra para mim como pastor local e uma palavra para mim fora, então eu sei que eu estou aqui hoje. Então a igreja sabe que eu vou ministrar fora, ela sabe disso, né. Quando eu fui para Guaxupé semana retrasada, eu chamei o vice-presidente, meu presbítero, e a igreja se levantou, nós nos ajoelhamos e eles oraram nos enviando para Guaxupé. Então eu fui mostrando isso para eles, né, e isso é sadio para a igreja. Então, assim, o pastor viver debaixo de um sistema que ele está ali infeliz, são muitos, sabe, eu conheço, são muitos pastores que se pudesse falava assim: "Cara, eu não entro mais aqui", né. Mas o que que vem? Ele não soube liderar e transicionar essa igreja para entender o chamado dele, que o pastor da vila é o líder. Olha, Davi, você conhece lá um pouco lá, eu tenho líderes que eu sei que são muito gente, pastor, nós vamos ter líderes muito melhores do que nós, mas Amém. quando eles têm a lealdade com você, quando eles sabem que pode ser inteligente, pode saber muito, ter muitas experiências em outras áreas, mas o pastor da igreja está ali. Quem Deus chamou foi eu, não foi eles. Isso. Então, quando você consegue equilibrar isso, o ministério fica leve, você tem uma equipe que está com o teu coração, trazer o coração para junto, né? Do pastor, da família pastoral, e isso se torna tranquilo. Então, muitos pastores eu vejo que a dica que eu dou para eles é, cara, você tem que trazer ser o líder da tua igreja. E não importa qual sistema que você seja. Eu estive em Mundo Novo com o sistema presbiteriano e me movi, sou amigo até hoje deles, né, reuniões, tudo, porque nós estamos ali para dar um destino para aquela igreja. É uma voz de Deus estar naquele lugar ali. Então, é você já treinar aquela igreja para isso, porque tem pessoas, eu tive dificuldade com pessoas, um dia um irmão, ainda em Mundo Novo, ele veio para os desafios pastoral para me pegar de frente mesmo, e eu me posicionei, por isso que eu falo, o meu treinamento lá fora como líder, eu fui posicionado como homem de Deus. Eu falei: "Olha, é assim que funciona, eu sou o pastor da igreja e tal". Aí passaram-se, ele afastou um pouco, mas depois volta para a igreja, 2 anos depois, um dia ele nos abraçou, eu e a pastora, ele falou: "Eu precisava ter um líder, porque eu me sentia dono dessa igreja". Então, ele era uma pessoa que era um problema, mas como eu me posicionei ali, sabe, fui firme na liderança, ele afasta um pouco, mas depois volta. E ele fala assim: "Eu precisava de um líder como vocês, Uau. porque eu achava que eu era dono". E quantos tem assim, como o pastor não tem coragem de enfrentar isso, ele vive oprimido. E a pessoa também faz isso, porque ninguém ensinou ela que não pode fazer assim com o pastor. Sim, Então cabe ao pastor pegar e sair dessa opressão, mas ele ser líder. Eu vejo mais o pastor ser líder, às vezes ele tem medo, sim. né. E como que ensina isso? Na palavra, né. Eu lembro que uma vez ali em Guatemi, já em Guatemi, eu dei uma palavra para os meus líderes, uma semana depois uns me chamaram: "Pastor, o senhor está sentindo alguma coisa conosco aqui?" Aí eu falei: "Não, porque se tiver eu vou falar". "E aquela palavra?" Falei: "Cara, eu orei e Deus mandou dar, talvez seja uma prevenção aí para nós, né". Mas então não deixei de pregar com ele, porque era para uma liderança, não, porque eu tenho que fazer aquela liderança ser sadia. Né, elas têm que saber que tem um pastor, esses são líderes, mas o pastor da igreja está Sim, aqui. Então eu acredito que é isso, para se tornar mais leve, é você ser muito transparente, e na hora que precisar liderar, liderar, precisar falar não, né. E sim, isso aí sim. vai construindo uma imagem de um líder, mas também de um pastor, né, porque não tem como você pastorear sem liderar. Esse é um pastor que sabe que a igreja tem um dono. Então exatamente. É Entendeu? é isso aí. É isso aí. É isso aí, Esse é o Davi. pastor sabendo que a igreja tem É um isso dono, aí, entendeu. né. É isso aí, torna mais leve, né. Dentro do assunto leveza mesmo, dentro Isso. do chamado ministerial, isso não isenta a gente de passar por lutas, Meu Deus, adversidades, sim, né, mas, é aquele negócio, né,
você sabe que vai passar. Exato. Sabe que vai É, passar, né. exatamente, E é. é bom ter pessoas do lado também, né, que vão estar junto contigo ali, né. Sim, muito. Porque a pessoa vê o pastor pregando lá no domingo, cara, é muito bonito de nós, né, arrumadinho, microfone, né, um cuida daqui, arruma o microfone, o cara fala: "Uau", né, que vida boa que essa pessoa tem. Mas ali não é o ministério. Sim, O ministério aconteceu durante a semana, né, o ministério ali, você vai pregar ali 30 minutos, 40 minutos ali, que você está com o microfone, né, então dá a impressão que tem um glamour naquilo, né, não tem que ter tem que ter um santo temor naquele momento, sim, porque o ministério nosso acontece é durante a no dia semana, a dia, né. é no dia a dia que vem as lutas, né, igual o pastor, a gente chora, Sim. né, eu passei, por exemplo, já por crises É terríveis, bom falar, porque tem né, gente que acha que pastor não pode é. chorar. Pastor Ah, chora chora. também, gente. E demais, pastor chora. Sabe o que acontece? Pode ficar assustado, tem dia que eu não quero nem saber de igreja. Sim, É isso aí, né, eu falo tem dia que eu falo assim: "Meu Deus", né, já peguei alguma vez e falar assim: "Sabe uma coisa, eu vou devolver, eu não quero isso aqui não. Não quero, não quero". Lidar com pessoas é uma arte, né, por isso tem que ser chamado. sim, Se não for tem que ser chamado, um você não fica, chamado. né. Então, quantas vezes você pega chorando porque o pastor ele passa por muitas situações, Davi. Por exemplo, você investe em vida de quê? De pessoas, né. Daqui a pouco você vê aquela pessoa traiu você, te abandonou, cara, o coração vai sangrar, que você é um ser humano, não tem como desver Ingratidão, né. tirar a ingratidão, até eu ministrei lá sobre os casos da ingratidão, né, da traição, do abandono, o pastor sofre tudo isso. Aí, o que que anima você para você falar que ser pastor se torna leve mesmo bebendo esses calos? Que eu bebi tudo isso e bebo. Olho para Jesus, ele está pregando, o pessoal está criticando o sermão dele, né, aí ele fala assim: "Ó, por que vocês estão pensando isso?" Sem criticar o supra pastor, Sim. que Paulinho de Jesus para não ser criticado, eu falo: "Uau, então tá criticando, tá bem, estou sendo aprovado", né. Então, mas, a gente sofre muito, o E o ministério seu nome tem tudo a é. ver, né, porque se o próprio Jesus foi, Quem é o imagina Paulinho o Paulinho de de Jesus. Jesus, né. Então, quero dizer, isso e eu acho interessante falar sobre isso aqui, gente, como pastor, de você pastor ou você que é um líder, um membro da de uma igreja, você tem que lembrar que o pastor tem sentimento. A gente chora, você fica triste, né, porque as emoções nossas é muito mais aflorado que de uma pessoa que está ali. É porque você trabalha com pessoas e daí de repente você vê ali o desânimo. Davi, vamos pegar ali uma igreja, eu falo isso, e isso aí, graças a Deus, sou muito bem resolvido. Nós podemos ter 500, 600, até 1 milhão de membros, mas o pastor domingo está mostrando ele é família, e está tudo certo. Aí se o pastor não tiver saber quem ele é, e que a igreja é amada, ele ama aquele povo, a pessoa fala assim: "Ah, mas um pastor pode falar, mas ninguém me chamou hoje". Não, cada um tem sua vida, cara, e está tudo certo. Cara, isso aí tá tudo legal, então tem pastor que fica frustrado: "Ah, mas com tanta gente hoje eu tô sozinho". Bem-vindo pastor, é isso aí. Tá sozinho, mas você nunca tá sozinho, você tem o supremo pastor contigo, cara. É a tua família, a tua maior igreja começa com a tua casa, né, porque todo domingo a tua igreja tá É olhando isso aí. você, que é a tua família, a tua esposa. Então quando o pastor é bem resolvido, eu sou muito bem resolvido nisso, eu sei que ele é meu amigo, eu sei que se eu tô lá amanhã, domingo de Páscoa, meus filhos estão descendo para ir para lá, para casa, e se ninguém me chamar, igual não me chamou, e tá tudo resolvido, porque cada um tem o seu dia a dia lá. Não, mas não quer dizer que eles não. Ontem mesmo aqui, pastorzão, que Deus vai usar o senhor aí hoje à noite e tal. A igreja está comigo aqui. Amém. Então, isso é você ser bem resolvido. Então, o pastor tem que ser líder, mas a igreja sabe que esse pastor tem solidão, que a gente entra nas nossas crises, de vontade, de chorar, você fica decepcionado, frustrado. É um pastor, por isso que eu Sim, falei, ele é um ser humano. Por isso que é isso aqui, ó. é isso aí. Esse momento de mesa, de poder encontrar um pastor que tem uma palavra igual tem aqui o apóstolo Fábio, o profeta Maico, né, tá ali, né, naquela preocupação ali, né. Estão ali nos Tô bastidores, estão com dó dele preocupados ali, ali na rede, tá, tô com dó pensando dele, na né. vida. Um filhão, né, que ali eu posso, né, ele abriu o coração comigo, abriu o coração com ele, Isso né. aí. Então assim, é isso que é sadio. Eu decidi, eu não vou andar É sozinho, isso aí. eu não vou andar. Eu falei ontem mesmo com o pastor Silvio, falei: "Silvio", que ele mora em Cândido de Abreu, aqui no Paraná, esse homem transicionou a igreja, e ele tem um sítio, umas tilápia lá, uns tanques, falei: "Ó, tô pra ir aí, vou me tirar aí, eu tenho que ter esse tempo". É isso aí. Aí eu vou ouvir os A conselhos humanidade, dele, né. a humanidade, vou ouvir os conselhos dele. Então eu tenho que andar com pessoas melhores, muito melhores do que eu, que estão à frente, então eu faço isso, né. Não me fecho lá dentro de Iguatemi não, eu sou o bom, não, o bom é ele. Então, pastor, e a gente, né, eu sou da área
né, da música, tenho o Isso, ministério itinerante, tenho meu compromisso com a igreja local, tudo, né. Mas sempre na itinerância, eu sempre tentei ser igreja, isso, independente do lugar onde estivesse, né. Sempre tentei viver esse lado de comunhão que é o né, e eu creio que isso isso, foi muito bacana para nós, né, tem sido muito bom para nós, assim, porque a gente vai aprendendo um com a vida do outro, sabe, com a experiência do sim, outro, e é o que a gente está fazendo aqui agora e que isso, também está acontecendo com a sua vida, que você que está ouvindo esse podcast, eu tenho sim, certeza que você está sendo abençoado, sim, né, através daquilo que o pastor Paulo está falando, né. Então seja igreja. Sabe, nós, por exemplo, dentro da área musical, eu não fui chamado para ser um astro da música e aquelas todas, aquela estrela não, não é isso, no reino não existe essas coisas, pastor, né. No reino somos todos, assim, servos que é querem ser isso aí, chamados de é isso amigos, aí, né, então é para isso que nós é, existimos, né, e queremos ser vistos dessa forma pelo Senhor, né. é. Mas glória a Deus, pastor. Tem sido muito bom esse momento. Eu queria deixar também aberto também para o pastor agora, se o pastor quisesse falar algo, né, que talvez que a gente não comentou ainda, Isso, né, mas que você acha que é importante, sim, isso aí, destacar. isso. Davi, primeiro que conhecer você e a família Priscila e toda a sua família, meu Deus, né, eu lembro desde a primeira vez que nós fomos em Maringá buscar vocês, a gente vem desse sistema de estrela mesmo, Uhum. né, aonde, né, nós chegar perto do Davi Maia ou de qualquer outra, né, e ainda tem infelizmente, Aham. algo que é legal, cara, na sua vida, da Priscila, dos meninos, é que eu falo: "Vocês são gente". É É como isso aí. pessoas às vezes liga para mim: "Pastor, quanto você cobra para vir aqui em tal lugar pregar?". Meu Deus, quanto que eu cobro? E foi até o brinco, fala do Davi, eu falei: "Deixa eu medir esse menino, né". Quando você deu aquela resposta abençoada que você dá para todos os pastores, a gente sabe que a gente honra, nós Amém, somos a igreja de honra, mas eu falei: "Não se vendeu para o sistema", amém, né. Então eu amém. vejo que hoje, são poucas pessoas, eu vejo isso, né, e eu amo quando eu vejo pessoas como você, que tem e assim, Davi, você carrega algo, a gente sabe Amém. disso, né, eu reconheço, o Brasil sabe que você carrega algo muito forte, só que o que é legal é que você deixa aos pés dele, de É novo isso você aí, devolve. é isso aí. Se alegra, né, esse talento que ele te deu, né, sabe que o tocar desses sacos é diferente, mas você devolve para ele de novo, você é a Priscila, né. É isso A aí. humildade, isso, e aí se cumpre, quando nós nos abaixamos, ele nos levanta. É Eu isso acho aí. que é legal no teu ministério e dessa equipe, né, todos eles, cara, né, é incrível essa humanidade deles. E que eu falo, você deixa de ter esse respeito como esse cantor, como esse adorador, não. Aí que eu falo, é só saber equilibrar, você vive esse equilíbrio também, né. E eu falo que o pastor é isso, vive o teu equilíbrio, onde você pode ser um pastor, a estrela é Jesus, nunca foi nós, É nunca, isso né. aí. Então eu vejo hoje, essa aproximação é legal, você permite para falar: "Não, cara, pode ver o ministério abençoar o próximo, mas sem deixar de ser você", Sim, né. sim. Eu aprendo com o Remir, podemos ser pastores, a gente sabe, chega em alguns lugares que as pessoas falam: "Calma, cara, eu sou igual a você, tenho o mesmo problema que você tem". É isso É aí. isso aí, né, talvez Deus me curou em alguma área, mas tem alguma área que você pode ser usado para me curar também, É isso aí. aonde todo mundo tem alguma coisa para servir alguém, né, eu acho que acredito dentro do ministério pastoral é isso. E dentro da igreja, igual você falou, a igreja, gente, hoje estamos sendo bombardeados aí, a igreja é você sim, mas a igreja tem um corpo. Eu sozinho não sou, igual você falou, na hora que você chega na igreja local, você insere ali, pronto, eu faço parte desse corpo aqui. Né, então hoje a tendência é o quê? Cada vez as pessoas provar: "Ah, você não precisa da igreja lá do local", precisa sim. Uma ovelha tem que ter É ela isso tem que ter aí. um pastor. Tem que ter alguém que direciona ela, e essa pessoa que direciona, ela é um pastor que está ali, uma equipe de liderança, e isso é sadio. Então o recado que eu dou para você: pastor, ame a sua igreja, né, faça aquilo que Deus pediu para fazer, não precisa inventar, o modelo está com ele, e ele vai falar para nós. E você que é igreja, que é um membro, você precisa de ir para a igreja. Você precisa estar nesse lugar, que é o lugar da comunhão, é o lugar que você sente o calor humano, não podemos deixar isso apagar em nome de Jesus. Eu costumo dizer que o lugar que nós realmente possamos, ser identificados como homens e mulheres de Deus é na É igreja, na lá, né, família, primeiro na na família, família, exatamente. né, sua esposa, seus Sim, filhos, e na e na igreja, igreja. onde você também vai passar por situações Sim, difíceis, mas aonde você realmente vai é. demonstrar você tem o caráter de Cristo, né. Exatamente. Ali é outra família, onde você é É provado. isso aí. As pessoas falam: "Ah, mas na igreja lá eu vi alguém lá e essa pessoa é problemática". É melhor ver ela lá ou aonde? Sim, é É, isso eu aí, aonde que é melhor ver? Não é ali que uma hora pode receber uma palavra e mudar? isso aí, E fora daquele ambiente não tem mudança, porque que muda o caráter é Cristo. E aonde ele vai ouvir falar de Cristo? Na igreja, é isso aí pastor. né. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, que honra, hein, que alegria e que bênção, né, você vê
cada podcast assim é surpreendente, né? E a vida do pastor Paulo de Jesus não foi diferente conosco hoje. Então, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar, porque foi um tesouro liberado sobre nós hoje. Pastor, eu gostaria que você fizesse uma oração de encerramento, Amém. abençoando. Ah, mas sabe, eu vou pedir algo antes. Eu gostaria, né? Tem o pastor Paulo que está aqui ministrando na conferência, mas tem o pastor Paulo da igreja congregacional, Isso. né? Manda um recado pro pessoal da igreja congregacional aí. Galera, você viu de onde eu tô hoje, galera? Aqui Ah, do lado da visão, é a só o Alba honra é pra minha. fazer isso, né. Gente, olha, e você sabe que eu amo demais vocês, uma igreja apaixonante, congregacional, um beijão, viu, eu sei que vocês torcem e sabe, e vibram com cada momento que Deus proporciona pra mim, tá bom? Eu amo muito vocês, Deus abençoe vocês. Ei, aê, Tô gente! aqui com esse Aí, ó, lindão, ó, que e pastor logo precioso, hein? vai estar logo aí com nós, aí conosco em nome de Ah, Jesus, tá bom? a alegria é minha, é uma honra. Pastorzão, você pode Amém. fazer a oração, por favor? Amém. Pai, eu quero te agradecer por esse presente dessa tarde, papai. Que bom, não estava na nossa agenda, É mas a do verdade, Senhor estava, é pai, isso que aí. incrível. Por isso que falamos que é leve e é muito bom servir o Senhor. Quero louvar o Senhor pelo ministério, pai, Davi Maia, e por ele, por esse homem, ó Deus, que tem um coração tão assim puro para o Senhor, um homem de Deus, uma família de Deus, pai. E obrigado, eu quero declarar a bênção e a prosperidade, pai, dessa, ó Pai, agora, pai, desse podcast, Em pai. nome Tem de Jesus. semana após semana colocado, Em nome de trazendo Jesus. homens, pessoas Tua de glória, ó. Deus para edificar a nossa nação. Ó Pai, então eu quero abençoar ele, abençoar, Pai, esse projeto, esse novo projeto, Amém, Pai. declarando a tua bênção e a tua prosperidade. E seja próspero ele e a família e tudo aquilo que ele colocar as mãos, venha o favor e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Amém. você, em nome de Glória a Jesus. Deus, glória a Deus.